técnico confirmando, chegando o repórter Samuel Venâncio e com ele, claro, todas do Cruzeiro, Samuel. Vamos lá, show de bola, Milton Naves, boa tarde pro amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. É o Cruzeiro de volta aos treinos em meio a esta indefinição. O João Vitor Xavier informou todos os detalhes, se para ou não o campeonato estadual, mas os treinos seguindo, pelo menos até o momento, na Toca da Raposa 2. É uma terça-feira de atividades em 2 períodos na Toca, e agora pela manhã, já com notícias importantes, o zagueiro Paulo retornando depois de acompanhar o falecimento do avô. Ele fez o teste de Covid nesta terça-feira e aguarda o resultado. Dando negativo, o Paulo será liberado para os treinos na Toca da Raposa 2. Ele muito ligado à família, e aí então foi liberado pelo clube desde a semana passada, e agora o Paulo então retornando para também ficar à disposição, repito, dependendo do teste de Covid. Se der negativo, já retorna aos treinos normalmente. E outras 2 notícias com relação ao zagueiro Manuel, ele iniciando a transição. O Manuel, ele reclamou de um incômodo muscular na semana passada e também de um incômodo no joelho, e agora o Manuel, ele passando para transição. O Manuel, ele em breve vai voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Conceição, e aí o Manuel, ele pode, se tiver jogo, ficar à disposição do Felipe Conceição. Aí vai depender da evolução nos treinos do zagueiro Manuel. E também o Matheus Neres. O Neres, ele teve uma lesão muscular naquele jogo contra a Caldense, e agora já também na transição para voltar em breve. O Matheus Neres, o volante, ficando de novo à disposição assim que for liberado para os treinos com bola. Aí vamos ver o que o Felipe Conceição vai fazer. Mas Júnior Brasil, o Felipe Conceição, ele vai ter pela terceira vez apenas uma semana inteira sem jogo no meio de semana para treinar muito. Hoje, por exemplo, atividades em 2 períodos. Amanhã, atividades em 2 períodos. É a chance que tem o Felipe, porque foram 5 jogos em 14 dias, aí não tem como treinar, não tem como fazer nada praticamente. É jogo e recuperação. Um jogo a cada 3 dias, até menos que isso. E agora não, tem a semana inteira, e por isso se espera uma evolução no clássico contra o América, repito, caso tenha jogo, hein, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, um abraço, Samuel. É isso aí, tendo tempo para poder colocar a filosofia dele, aquilo que ele acredita, colocar em prática nos treinamentos. Isso é importante. E o principal, viu, Samuel? Eu entendo que, apesar dessa irregularidade de alguns jogadores, essa definição, esse é meu time, eu vou com esses caras, 3 jogos para eles, 5 jogos, para que a gente possa fazer e ter uma devida avaliação, e ele inclusive, porque quem entra é melhor do que quem tá jogando, quem tá jogando. Isso tá acontecendo o tempo inteiro, aí depois o cara sai, o outro se torna melhor que ele. Tá muita irregularidade entre os jogadores. Então talvez buscar um time, dar um tempo para esse time e aproveitar bem esse tempo para tudo isso que a gente falou. É importante, claro, se tiver jogo, né, Samuel? Exatamente, então vai ficar tudo aí em compasso de espera com essa questão, se o futebol vai parar ou não. E uma outra situação, enquanto o Felipe Conceição trabalha o time e vai pensando na melhor formação, ele mesmo já disse que testou 23 atletas neste início de temporada de 2021, em 5 jogos apenas, então obviamente ainda não tem aquela formação ideal, o time titular definido, os reforços foram testados pelo técnico até o momento, todos já tiveram oportunidades, os volantes Matheus Neres e Matheus Barbosa, o lateral esquerdo Alan Ruschel, o zagueiro Eduardo Brock, o meia Marcinho e os atacantes Bruno José
e Felipe Augusto, todos já jogaram com o técnico Felipe Conceição. Então ele vai fazendo aquele raio-x, aquele diagnóstico. O Felipe Conceição até que na entrevista aqui na Itatiaia, a exclusiva que ele deu no Bastidores, ele falou que prefere ter neste começo um time mais modesto para investir em outros jogadores para agregar no elenco a partir da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que aí o departamento de futebol segue observando os campeonatos estaduais, o que pode pintar aí de interessante para o Cruzeiro contratar, pensando na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E enquanto isso, a diretoria em busca de recursos, e vai receber também recursos importantes, venda do Kaká, venda do Orejuela, o Orejuela que já foi anunciado pelo São Paulo, já está treinando normalmente lá no Tricolor Paulista. Assim que chegar esta grana, o Cruzeiro vai diminuir os débitos com o elenco. Tem também a folha administrativa que venceu agora no 5º dia útil deste mês de março para quitar. Então são compromissos importantes para a diretoria ir arrumando a casa, e outros acordos também que precisam ser quitados, algumas parcelas, algum débito que o Cruzeiro tinha na FIFA, por exemplo. O Cruzeiro negociou com o Independente Del Valle a dívida do Caicedo. Isso tudo o clube vai honrando esses compromissos em meio a tanta dificuldade financeira. E outra situação, o Cruzeiro, ele espera esta definição da Federação Mineira de Futebol, porque isso pode afetar o planejamento ao longo desta temporada de 2021. Não se sabe se os treinos vão poder continuar. Isso tudo vai impactar, assim como no início de 2020, quando teve a paralisação, o clube precisou reduzir folha, muita gente perdeu o emprego. Quem sabe não precisa chegar neste ponto. Fica a nossa torcida para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Então, Milton, é uma semana de muita expectativa, de indefinição, e enquanto isso os treinamentos vão seguir normalmente na Toca da Raposa 2, com o técnico Felipe Conceição aproveitando esta semana inteira de treinos na Toca para dar uma arrumada nesta equipe do Cruzeiro. E se tiver o clássico contra o América, o maior teste do Cruzeiro até aqui, neste início de temporada 2021, aí o torcedor espera uma evolução na equipe celeste. Daqui a pouco, Milton, 12:13 agora, daqui a pouco a gente volta com mais do time azul aqui no Rádio Esportes. Tá combinado o show de bola?